Então, a depressão ela é um transtorno que ela afeta o estado de humor da pessoa. A pessoa tem um sofrimento físico e emocional muito grande. Esses pais, eles precisam entender de que o adolescente e a criança, eles ainda estão em formação. O adulto da relação é o pai e a mãe. Mas como os pais muitas vezes não conseguem isso, eles entram também em conflito. Só que os pais muitas vezes entram de frente. E aí, se a gente olha de fora, são dois adolescentes discutindo. E o papel do adulto, seja ele o educador na escola, seja os pais em casa, é de ajudar a filtrar e a esclarecer, trazer clareza desse processo. A resiliência, o que eu entendo de resiliência é quando você acomoda, entende e amadurece. Eles não estão nesse processo ainda, né? Para eles vem tudo grande, vem tudo muito grande. E tudo é muito grande. A briga que teve com a amiga tá na mesma instância da briga que ela teve com a mãe. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe e a gente está falando direto da Rádio Planck aqui no colégio. E hoje a gente trouxe um tema que já foi pauta de alguns momentos, de alguns bate-papos nossos aqui no nosso estúdio, que é falar um pouquinho sobre saúde mental, que é falar um pouquinho sobre bem-estar, sobre cuidados que nós temos que ter com os nossos jovens, com os nossos alunos, com os nossos filhos. Então o tema hoje é como a gente identifica depressão nos nossos filhos. E acima dessa identificação é o que está ao nosso alcance fazer para que a gente cuide mais deles. Então é um assunto super importante, é um assunto delicado, mas um assunto que a gente precisa debater. E para isso nós temos duas pessoas aqui muito queridas. Nós temos de casa a Jussiele, que é orientadora aqui dos 7º e 8º anos. Obrigado, Ju, por estar aqui com a gente. Imagina, professor. E nós temos uma convidada especial, a Raquel Duarte, que é mãe de 2 alunos queridos aqui do colégio. A Raquel é psicóloga cognitiva comportamental, especialista em orientação profissional e carreira pela Universidade Mackenzie. Atuou por 15 anos como coordenadora pedagógica na Casa do Coração, que é uma associação vinculada ao INCOR que atende crianças e adolescentes transplantadas do coração. Hoje realiza atendimentos psicoterapêuticos para crianças, adolescentes e adultos na clínica Interac, aqui em São José dos Campos. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. E, gente, é sempre um tema muito caro, né, para os pais e muitas vezes delicado. E às vezes até em alguns momentos os pais gostariam de não ver, gostariam de conseguir tampar o sol com a peneira. E aí eu queria ir direto ao ponto, Raquel. O que é depressão? O que significa o nosso filho, o nosso estudante, uma criança, um jovem, um adolescente estar em estado depressivo? O que é isso? Então, a depressão hoje, né, ela está acometendo muitas pessoas. Hoje a gente tem mais de 400 milhões de pessoas com depressão no mundo todo. 400 milhões? Milhões. Tá. E é muito maluco a gente pensar que até 1970 não se falava em depressão em crianças e adolescentes, né? Se entendia que as crianças e adolescentes não tinham ainda essa parte emocional estabelecida para ter esse sofrimento psíquico. E vem aumentando cada vez mais, né? Então, a depressão ela é um transtorno que ela afeta o estado de humor da pessoa. Ela traz uma perda grande, né? A pessoa tem um sofrimento físico e emocional muito grande. Ela perde uma alegria de viver, é isso? São dois principais sintomas, né? Isso mesmo. O humor dela fica mais deprimido, entristecido. Nos adolescentes, a irritação aparece mais. Nos adultos, a tristeza aparece um pouco mais. E o segundo grande sintoma da depressão é a perda pelo prazer. A pessoa ela deixa de ter vontade de fazer as coisas, ela deixa de ter prazer por fazer qualquer tipo de coisa que antes ela fazia muito bem. Eu falo que é a doença do querer. A pessoa deixa de querer, de ter vontade de fazer qualquer coisa. Dos mais simples ao mais complexo, né, Raquel? Exatamente. É mais simples, O mais complexo. pode ser tomar um banho, lavar uma louça, até grandes questões. Ela perde prazer de estar na companhia de uma pessoa que ela Uhum. gostava de estar perto, ela perde prazer em estudar, ela perde prazer em ter os amigos perto. Tudo isso pode ser um sinônimo de depressão? Sim, por isso que é tão difícil, né, para a própria pessoa e para quem está ao redor, né, para quem está perto Uhum.
da pessoa, porque também é muito triste, as pessoas não sabem muito como lidar. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente pensa na tríade cognitiva que a gente fala, né? Então, como que a pessoa se vê, como ela percebe o outro, como que ela percebe o mundo, o futuro. Na pessoa deprimida, ela tem esses três campos com distorções, né? Ela tem uma lente muito negativa, Tá? muito catastrófica, negativa, muito desesperançosa, né? Então, por isso que todo o campo da vida da pessoa fica muito prejudicado. E como é que você quer complementar, Ju, antes de eu caminhar para ver como é que a gente ajuda a Sim. diagnosticar isso? Como é que você vê isso? Eu percebo que hoje a gente lendo e estudando, a gente vê que a depressão é o transtorno mental mais comum, né? E ela, por vezes, ela é desencadeada por fatores propriamente ali familiar, orgânico do ambiente. Então a gente tem isso muito em pauta, isso ficou muito evidente de 2020 para cá com a pandemia, o Tá? quanto o ciclo orgânico familiar traz a nomeação dessa depressão, às vezes por um pressuposto, então um adolescente ou uma criança mais ansiosa, um adolescente ou uma criança que já tem um transtorno de déficit de aprendizagem ou hiperatividade, né, falando propriamente do trabalho psicopedagógico da escola, essas identificações desses transtornos mentais como depressão ficaram mais evidentes em casa com a pandemia e agora essas nomeações e manifestações estão na escola de 2021 para cá, quando a gente retornou ao presencial. Essas perdas que a Raquel tem trazido, né, com propriedade aqui da psicologia para gente, eu percebo na escola essa falta de vontade para mais e para menos. Então a gente fala as 4 estações no mesmo dia. Ele quer comer, 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 de repente ele não quer comer mais, ele quer dormir, dormir, então insônia e hipersono, quer brincar, 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 não quer brincar mais, essa perda de foco, não vou conseguir tudo. Então essa permanência, né, assim, por não é um dia ou 2 dias que ele está mais chateado com uma questão, mas se isso permanece, já atenta, acende uma luzinha da gente: "Espera aí, alguma coisa está diferente nessa rotina, alguma coisa está diferente nesse funcionamento". E esses sinais para a gente na escola têm sido mais perceptivo, às vezes, do que para a família. Não sei se você percebe isso no consultório. E às vezes a gente está percebendo mais, porque a gente vive num ciclo familiar onde está cada um nas suas atividades. E se encontra muito pouco, que quando se encontra isso não fica visível. Foi quando no episódio da orientação educacional eu falei, né? Os ditos e não ditos, os visíveis e os invisíveis, né? Então eu acredito que isso vá para você ali também nessa tríade, né, no consultório, Sim, né? sim, aparece muito, né? 70% dos meus clientes são adolescentes. E eu acho muito interessante que eu acho que todos, ou praticamente todos, foram para terapia porque eles pediram para os pais. Olha que bacana. Uhum. Então eu falo que essa geração já está tão melhorada, né, Uhum. porque eles já pedem, falam: "Eu preciso de um psicólogo, eu preciso fazer uma terapia". E aí em terapia, né, nos casos que eu identifico os sinais, né, de depressão, eu encaminho para o psiquiatra, e aí a gente faz um trabalho em conjunto com a escola, enfim, com o psiquiatra e com a família, que é essencial. Antes de entrar nesse, o que motivaria um jovem a pedir, né, o que eu acho que são aspectos interessantes, eu acho que a gente vive mais ou menos o que você colocou, Raquel, que é a tranquilidade com que isso é mais tratado, e até como que era, talvez, quando eu era adolescente, que era assim, isso é frescura, Uhum. isso é um chinelo resolve, Uhum. sabe, assim, vou dar uma chinelada aqui que vai resolver, ou larga a mão de ser fresco, pisa firme, até um certo preconceito, o homem não pode ter isso, ou mulher não pode ter isso, independente do gênero. Eu sentia que eu percebo, eu trabalho com educação há 32 anos. Há 20 anos atrás não se falava disso. Não se Uhum. E eu falava. não acho que as pessoas eram, talvez, pode até ser menos, viviam menos ansiedade, viviam menos estresse e talvez vivessem menos depressão. Mas era um certo tabu. Era quase um sinal de fragilidade assinada, assim. Isso. Sou frágil, não dou conta de mim mesmo. E hoje tá mais ok ter esse sinal de alerta. E isso é verdade? Era mais um tabu e hoje está mais leve? Isso está sendo tratado de forma mais leve ou ainda tem um tabu por trás? Eu acho que ainda tem um pouco de tabu, a gente precisa melhorar muito ainda, né.
eu percebo, como você disse, né, os pais têm muita dificuldade em aceitar até o próprio diagnóstico, porque eles entendem que isso faz parte da adolescência. E acho que vale até a pena aqui a gente falar um pouquinho dessa diferença, né, quer Sim. dizer, a adolescência, ela traz esse turbilhão de emoções, né, o adolescente ele é inconstante, impulsivo, ele se coloca em situações de risco, ele tem uma irritabilidade, ele fica mais quieto. Naturalmente, ele perde prazer por coisas que antes ele tinha, Sim. porque ele tem uma redução de serotonina. Quer dizer, Isso, existem ali aspectos que são intrínsecos da adolescência. E exatamente, separar isso. ele tá buscando a identidade dele. Quem é ele nesse mundo? Para isso, para ele formar isso, é importante esse distanciamento da família. Tá. Por isso que a família até precisa aguentar um pouquinho esse distanciamento afetivo na fase da adolescência. Então, isso é essencial. No quadro depressivo, os sintomas eles se agravam, né? A gente tem que ficar muito atento quando, por exemplo, o adolescente ele se desloca daquele grupo que ele Isso. frequentava. No intervalo, ele fica mais no celular, ele fica mais quieto, ele tem insônia, né, como a Ju falou, Uhum. ou ele dorme demais, tem alteração de peso, Hum. tem muita briga em casa geralmente, então ele fica muito mais irritado, com a paciência curta, né. Então tem esses sintomas que a gente precisa olhar. Mais do que isso, né, um cansaço, dores crônicas, né, eles sentem muito, aí o pai leva para um monte de médico, não é Não tem nada, nada. né. Isso a gente precisa ficar muito atento. Então a gente tem esses sintomas que caracterizam a depressão, a gente tem que olhar a intensidade, a frequência. E às vezes a gente não se dá conta, a família não percebe, já está num ponto até de uma ideação suicida, né? Ele já vem numa desesperança, numa tristeza sem fim, e ele consegue se abrir, né, geralmente, com um psicólogo, com um professor, com alguma figura de apoio que, infelizmente, não é o pai e a mãe. Por quê? Porque instintivamente, quando os filhos vêm falar, né, sobre algo deles, sobre algo difícil, sobre sentimentos, os pais tendem a julgar. Hum. Mas por que que você não faz isso? Mas eu te falei, né? Então faz outra coisa. Dá conselho, julga, minimiza o sofrimento dele, não valida. Então é super importante ter essa escuta sem julgamento. Por isso que eu tenho percebido, depressão dos adolescentes tem aumentado muito mais e eles têm procurado muito mais a terapia. Ainda bem, né? Porque eles conversam entre eles e também entendem o quanto de Você mudança isso acha que traz na qualidade de vida. essa escuta que normalmente os pais fazem julgando é o que leva eles a pedirem, então já que vocês não me ouvem, nesse sentido de Uhum. uma escuta simplesmente de acolhimento, Uhum. eles buscam, então vamos procurar um psicólogo, vamos procurar alguém que possa me apoiar. Esse é um dos fatores que levam a isso? Esse é um dos fatores, né? Então, o que que eu percebo? Questões de conflito com o grupo, né? A gente precisa falar do que acontece na vida do adolescente, que acaba muitas vezes desencadeando o quadro depressivo, né? Então, questões de bullying, cyberbullying, abuso físico, sexual, abuso de álcool, drogas, Estresse acadêmico, né? estresse pré-vestibular. E uma questão que eu acho que é super importante a gente poder conversar aqui, que é sobre a questão da orientação sexual. Uhum. Porque é um momento onde eles também estão tentando entender quem eles são, do que eles gostam. E hoje a sexualidade se dá de uma forma muito diferente do que lá atrás, Sem dúvida. né? Isso acontece muito no consultório, né? Então, os adolescentes, eles se sentem oprimidos, culpados, porque tem um lado que eles entendem que eles precisam suprir a expectativa dos pais. E nenhum pai, praticamente, né? Quer dizer, antigamente falava assim, ah, eu quero muito que meu filho se case com uma pessoa do mesmo sexo, infelizmente isso ainda acontece, né? Então, você imagina para o adolescente, né, que percebe cada vez mais e vai identificando o desejo dele, só que ele não tem o controle sobre o desejo. E ele percebe que na família não tem espaço para ser quem de fato ele é. Está posto Isso você um percebe grande que cada conflito. vez mais constante, mais frequente? Constante não, Muito, mais frequente. muito.
Agora e aí perguntando como leigo mesmo, Uhum. isso é um pouco essa, liberdade que tem de querer diferentes situações, isso é algo legítimo ou isso é algo um pouco de afronta ou isso é um pouco modismo? Eu estou usando palavras aqui de um leigo, por favor, Uhum. me corrija. Mas eu tento me colocar como um ouvinte que às vezes olha e fala assim: não, isso aí é moda, isso aí é Sim. tendência, Uhum. não, isso aí é porque hoje se dá essa oportunidade de experimentar. Como é que você identifica isso, Raquel? Eu acho que é algo legítimo, É que a legítimo, gente né? precisa considerar. Eu acho que hoje eles, têm uma cabeça muito mais aberta, não tem julgamentos como existiam lá atrás. Eu acho que a nossa geração ainda era muito mais engessada, muito mais punitiva, né, então, é muito diferente. Hoje eles se permitem viver coisas, experimentar, né, não necessariamente isso é um grande problema. Isso precisa ser entendido pelos pais, né, os pais precisam se informar muito. Então, eu acho que é diferente de incentivar, nada disso, mas é ouvir, acolher, orientar, buscar uma ajuda profissional se os pais entendem que não dão conta, né, dessa situação, E mas é você acha que a sempre partir não de que julgar. idade, Raquel, que isso tá aflorando neles, isso que tá batendo a porta lá do seu consultório ou você vê aí no seu A meio? partir de 11 anos. 11 anos. Olha, tão novinhos. Olha só que interessante. Isso até que, né, tá a questão de se estender o período da adolescência, né, de Uhum. 10 a 20 e poucos anos, porque tudo tá mudando. Hoje em dia, realmente, com 11, 12 anos, eles estão em várias questões super profundas, né. Eu falo assim, até atender, eh, um adolescente hoje de 12, 11, 13 anos é muito diferente de antigamente, porque antes a gente usava uma coisa muito mais lúdica até. Hoje em dia eles Era É, muito mais criança, né? muito mais criança. Hoje eles eu percebo chegam numa isso. postura, Mas né, assim, né, direta, chegam né? e eles querem falar e ter a oportunidade de falar sobre as questões internas deles, né. Então isso já mostra, né, como é uma geração que eles já têm mais repertório, né, para muitas coisas, né, o que é Eu muito acho bacana. eu acho que essa questão do repertório é muito interessante, né, Uhum. e ainda mais pensando num público que tem acesso a mais informação, Uhum. a mais oportunidades de ouvir coisas, eles têm mais essa eh, eu acho que a palavra é repertório. Eu vejo, eu sou pai de uma adolescente de 12, né, então a Maitê tem 12 anos. Eu vejo ela, ou até as amigas, com uma postura muito madura em relação a uma série de situações. Sim. Em relação à responsabilidade da escola, em relação à responsabilidade de consumo, eh, você pensa assim: porque tem a possibilidade de comprar, vão querer comprar. E às vezes não. Esses dias, eles foram ao cinema, um exemplo, singelo, né, mas eles foram ao cinema e a sensação assim: "Vamos, quem quer comprar pipoca, quem quer", eles: "Não, um só para nós 3 a gente divide, um", sabe, coisas às vezes até bobinhas, e eles falam: "Não, não precisa comprar 2. Não é só porque pode comprar que vamos comprar 2, um só resolve, a gente não joga fora, não desperdiça, e se a gente tiver mais fome depois a gente vai e compra outro". Eu achei eles assim, para uma criança que fala assim: "Você quer uma bala?", eles vão falar: "Quero". Eles falam: "Não, um só a gente divide, depois se a gente tiver vontade a gente pega outra". Sim. Então um pouco mais maduros, eles falam assim: "Vamos comprar uma coisa?", eles andam no shopping, andam em várias lojas, assim: "Agora eu escolhi o que eu quero, vou lá e compro. Custa R$ 20, pronto, comprou". Então eu sinto eles mais responsáveis com o consumo, eu sinto mais Isso. conscientes Consciência. com o desperdício, sinto mais, talvez eu seja um afortunado por lidar com um grupo de meninas amigas da minha filha, que são muito legais, mas muito, se uma não pode, elas evitam tocar no assunto, porque uma vai ficar com vontade, e aí vamos respeitar ela e a gente não faz porque ela vai querer e por algum motivo ela não pode, então a gente faz outra coisa que todo mundo pode fazer junto. Elas cuidam uma das outras. Isso eu acho maduro para a idade, porque ainda seria quase que da criança fazer pelo instinto, né? É, Eu quero natural. prazer e É. pronto. Não estou nem ligando se o outro vai ficar triste ou não. E eu percebo eles mais maduros nesse cuidar. E sim, eu sinto o diálogo deles muito diferente. Sim. Eu, gente, como é que fala disso? Como é que pensa nesse É, assunto? Como é que assiste e é tem uma impressionante. impressão? Esse é um ponto que acho que é muito interessante, né, eles assistem um influenciador digital, Uhum. um artista,
eles não vão muito na dele direto, não. Acho que pode ter gente que é muito influenciada, mas eu vejo assim, não, ele faz isso porque ele, no fundo, ele tá querendo isso da gente, e ele tá fazendo isso, ele tá ganhando com Um senso isso. crítico, né? Eles têm um senso crítico que Isso. nós, às vezes, adultos, não temos. A Uhum. gente cai mais na arapuca da Uhum. mídia, e eles não falam, ah, não, isso aqui é feito por causa disso, porque antigamente ela postou tal coisa, então isso não é verdade, porque a gente vê que na vida real ela não faz isso, então ela tá só vendendo o produto, porque ela não consome. Então eu sinto eles mais maduros. E essa maturidade, muitas vezes, os pais não estão preparados para lidar. Isso. E aí eu acho que quando chega para falar de algo de sentimento, quando vem falar de coisas que sentem lá dentro, os pais ou rebatam, eu falo assim, não, não é comigo, Uhum. ou reduzem, porque toda vez que a gente senta, Raquel, com uma neurocientista aqui no Plank Talks, ou com uma psicóloga, com uma psicopedagoga, com um psiquiatra, Uhum. todos, é unânime, os pais precisam ouvir mais os filhos. Todos. Os pais precisam julgar menos no primeiro momento. Depois o pai pode construir a sua opinião, o pai deve orientar, deve tentar dar caminhos, oportunizar reflexões. Ó, se você for por aqui, o que você acha que vai dar? E se você for por aqui, se você fizer isso, ajudar no processo de esclarecer as opções. Mas todos falam de ouvir melhor e de não julgar no primeiro momento. Porque daí vai se construindo melhor uma relação de confiança. E quando a gente fala de depressão, talvez na hora que o aluno, a criança fala, não estou bem, a primeira reação seja, por que será que não está, né? Deixa eu te ouvir, me fala mais sobre isso. O que você está sentindo? Os pais acabam se sentindo muito culpados, ficam muito ansiosos. Mas eu acho que os pais às vezes entendem, né, que a conexão com os filhos vem muito pelo fazer, né. Então, mas eu faço lição todos os dias, né, eu tô todos os dias ali junto, eu levo, eu busco. Eu pergunto se fez, se não fez, Mas né? a conexão com o filho, né, para que esse filho consiga de fato ter um espaço naquela família, isso é plantado desde muito É, pequenininho. um pouco, a minha fala é um pouco preconceituosa, mas é Uhum. quase o pai aplicativo, né? Que é o pai que é o Uber, o pai é Isso. o iFood, o pai é Isso, assim. Então ele fornece a comida, ele fornece o transporte, ele fornece os cursos. é o pai funcional, Uhum. Isso é um pai funcional, que está né. ali provendo coisas. Fala, mas eu te dou Isso. tudo. Fala, mas você não senta comigo, Que bom que ele né? faz isso, mas a família, ela não fala, por exemplo, poucas famílias têm o hábito de falar sobre sentimentos, sobre as emoções. Verdade. E Que é é tão importante, né? fundamental É. a gente, né, normalizar assuntos de saúde mental na escola, na família. Falar, né, como é que eu tô me sentindo, como é que foi isso para você, como é que a gente pode melhorar, como é que você está. Isso não se fala, né? É. E Ju, como é que você, como orientadora aqui, você lida uma faixa bem importante, que é dos 12, 13 anos, né? Você pega Uhum. alunos do 7º e 8º ano. Como é que você, como orientadora, percebe que sinais que esse aluno traz para você e como é a sua postura em relação à família, uma vez que você tem uma suspeita que esse jovem não está bem, de que tem alguma coisa errada ali, que não é uma tristeza de um dia, 2 dias, porque brigou com um amigo, porque o time perdeu o campeonato sábado. Não é uma tristeza pontual. Não é uma E dor é de ok. barriga por causa de um doce só, né? Não é uma tristeza pontual que faz parte. A gente tem que saber lidar com isso. Uhum. Brigou com o namorado, com o Sim. amigo, não foi na festa, não conseguiu comprar o ingresso pro show que queria É. ir. Tem um monte de coisa que pode deixar a gente triste. Uhum. Tirou uma nota ruim na prova, perdeu uma pessoa na família que fica triste por um período, né? A dor é mais intensa. Mas quando você percebe que é algo que está mais recorrente, que a cauda está mais longa, como que te ajuda a identificar e como é que é a sua atuação? Professor, vinculado ao que a Raquel trouxe deles no espaço de dividir sem julgamento, é incrível quando eles chegam para dividir uma situação. Então, o incômodo deles vem com uma dorzinha de cabeça, vai lá na minha sala, você tem um chazinho? E aí, tem, senta aqui, toma esse chazinho. E ali a conversa começa. E aí ele vem e ele traz esse repertório, né, fruto de muitos estímulos que eles têm. Então, eles têm estímulo da mídia, da convivência social, da convivência no clube, da convivência na família, da convivência na escola. E esse repertório eles não sabem, eu percebo que eles ainda não sabem organizar essas informações para se portar no ambiente. Ô, Ju, se a gente adulto tem dificuldade de É. organizar isso, não é Então, um desafio imagina enorme? ele, é muito intenso, isso vem muito desorganizado e muito grande
Pra gente, algumas situações vêm mais intensas e vem grande. Para eles vem tudo grande, vem tudo muito grande. E tudo é muito grande. A briga que teve com a amiga tá na mesma instância da briga que ela teve com a mãe. Então, isso dentro dela, dessa pessoa, né, dessa criança, desse adolescente, é a mesma coisa. Quando ela chega querendo falar. Algumas situações ela fala assim: "Mas você não vai falar para minha mãe e para o meu pai, né?" Fala: "Olha, aqui é um espaço seguro onde a gente vai fazer um caminho juntos e eu vou te encorajar a gente levar isso para os seus pais". Então o papel ali primeiro é de acolhida, sem esse julgamento, e os julgamentos para eles são morais. Porque às vezes esses julgamentos passam por um viés político, passa por um viés religioso, passa por um viés de um ciclo social. Eles não sabem verbalizar isso, mas esses são os tipos de julgamento que hoje eu vejo na escola, né. Eles falam: "Meu pai vai ficar, minha mãe vai ficar extremamente envergonhado comigo, porque ela já falou para eu não fazer isso, mas eu não consigo", Eles né. conseguem tangibilizar essa vergonha? Eles Eles vão conseguem, ficar envergonhados, é esse o eles vão sentimento que ele ficar. percebe do pai. Ou eles vão ficar, Não é bravo? não, eles vão ficar envergonhados, em alguns momentos bravos quando se trata de nota, mas quando são de coisas de relacionamento deles, a palavra decepção ela vem muito forte, de não ter suprido a expectativa do pai, seja uma expectativa do estresse acadêmico cognitivo. Então, minha mãe já falou que eu tenho que estudar, minha mãe já falou e eu não fiz, ou eu fiz e não consegui, né. O social, minha mãe já falou que não quer que eu ande com fulano, que é por isso que eu faço isso. Eu falo: "Não, vem cá, volta aqui, vamos caber em você". Então vai abrindo vários leques aqui, né, eu falo que tem a janelinha do Windows, vai abrindo, assim, na cabecinha dele e a gente precisa ir organizando. Então baixar essa frequência, e aí encorajá-lo de juntos a gente levar para a família. Em alguns momentos eu falo: "Olha, a gente conversou, você me trouxe coisas muito importantes, coisas muito valiosas. Eu não acho que é bobeira o que você está vivendo, porque você já teve aqui a semana passada com uma dor de cabeça, uma dor de barriga que não era nada, né, não era nada aparente, às vezes se torna físico aquilo que o nosso coração sente, né, que emocionalmente a gente sente, a gente não sabe nomear. E isso para sétimo e oitavo fica muito claro, porque o sétimo ano a gente trabalha as emoções, a gente está fazendo o diário das emoções nesse momento. E o oitavo ano a roda da vida, né. E então para eles é muito palpável essa realidade. Então o que eu combino com eles: você quer ir para casa e você quer contar essa conversa pela sua fala, ou eu já posso ligar para sua família e marcar uma reunião nós juntos, né. Então é o Isso é importante. encorajamento, É, o encorajamento e essa clareza, você né. traz ali para ele uma porque eu tenho tentado estudar mais esse assunto, sabe, Gabriel? Uhum, Eu acho que eu tenho me tornado um professor melhor, a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais neurociência, e não psicologia, mas tentando entender como funciona o cérebro deles isso. nesse momento da adolescência. Me tem tornado mais paciente com eles. Porque antes eu, como professor, e isso pode servir para muitos professores e para muitos pais, era até um pouco egocêntrico, porque eu achava que tudo que ele fazia era para me agredir. Uhum. Tudo que ele fazia era porque ele queria de alguma forma me desrespeitar. Tudo que ele fazia errado é porque era para mim. Eu falei: para, você não é tão importante assim. Eles não fazem tanto para você. É uma a atitude dele ali é uma consequência de um monte de coisas. E aí eu comecei a ler e estudar um pouco de forma autônoma, e eu cheguei a uma conclusão do conceito de confiança, né, que é muito por onde você caminha com Uhum, eles. Aí eu trouxe até a definição aqui que eu escrevi: confiança é a nossa abertura a estar vulnerável, baseado na crença de que o outro é competente, cuidadoso e consistente. Então, para eu confiar, eu preciso ter clareza de que eu sou vulnerável. uhum. Eu posso abrir minha vulnerabilidade para você baseado que você vai ser responsável comigo. Você vai ser consistente, você vai ser ético, você vai ser transparente. Então, na hora que você traz, fala assim, eu ouvi, eu entendi, mas vamos entender essa história. Uhum, E eu acho que é importante você falar com seus pais, ou a gente pode falar juntos, mas isso. Você não você está precisa chegar. sozinho nessa dor, né. Eu acho que aí vai gerando essas confianças que muitas vezes não existe entre o jovem e os pais. E por isso que é tão importante os pais procurarem ajuda. É tão importante ter a Perfeito. orientação de pais, tanto na escola quanto no consultório. Se a gente pensar nos pais, né, dos adolescentes, até saiu uma pesquisa, né, que 15% dos pais de adolescentes estão deprimidos. Uhum, Por quê? Eles já vivem, essa dificuldade que é a adolescência.
Eles têm que suportar esse distanciamento e essa mudança total desse filho que antes era de um jeito, agora está de outro, tão diferente, né, do que eles imaginavam, enfim. Algumas mulheres, né, com os filhos adolescentes estão entrando já numa pré-menopausa, então tem as questões hormonais. É uma É um fase em que tempero a mais essa história É toda, né? latente os isso. pais, provavelmente dos adolescentes, estão cuidando dos próprios pais, que estão envelhecendo. Eu brinco que o circo está pronto, né, Uhum. assim, é uma É isso. fase onde praticamente toda a família está muito mais vulnerável, né, ela faixa dos 40, 50 anos, o pai trabalhando muito, a mãe ali na questão dos hormônios, os pais envelhecendo. Então a chance é um terreno fértil ali, né, para ter vários conflitos. Então a gente, né, precisa sempre orientar, encaminhar tanto o adolescente como os pais para terapia. Infelizmente, homens ainda são mais resistentes, Eu Uhum. né? acho que eu estava conversando isso com o Denilson, que é advogado, e a gente estava discutindo é, que um dos trabalhos dele como advogado é desmistificar a necessidade de procurar um advogado num litígio. Então, assim, Uhum. busque um advogado no momento de aconselhamento, que você tem advogados para permitir negócios e não para resolver brigas, né? E a gente falou assim, mas é parecido, esse preconceito que a gente tem em buscar um advogado é parecido com o preconceito que o homem tem de procurar um médico. A Isso. mulher, ela procura com mais facilidade o médico do que o homem. O homem é mais resistente. Eu vejo lá em casa, a minha esposa vai com mais facilidade no médico. Eu, para ir, eu arranjo um monte de desculpa para não ir. E é meio natural, é um preconceito que a gente tem. Igual existe o preconceito de procurar ajuda de psicólogos. Isso. O homem também é mais preconceituoso nesse sentido. Porque parece que, será que eu tô mais fraco? Eu não tô dando conta? Isso mexe com a minha masculinidade? Sei lá. Mas Muito interessante, né? tem isso. Tem muito. É. Tanto que você percebe, às vezes, o câncer em homem, quando é descoberto, é muito mais grave, porque ele Sim. descobre depois. Se tivesse descoberto Aham. mais cedo uma regularidade, teria tratado muito mais fácil. E a gente está falando aqui de uma questão de saúde mental, É, né, para a qualidade de vida. É como a gente pensar, né? A gente precisa de um cardiologista. Você vai ao cardiologista, ele te Sim. prescreve um remédio. Você não vai duvidar, você vai tomar, Só que né? eu faço assim, desculpa te interromper, né, eu brinco assim, como se fosse um carro, né, que a gente tá ali no carro, fura um pneu, a gente até troca o pneu. Uhum. Mas aí se sai uma fumacinha do escapamento, você tem que levar para o mecânico. É, verificar. Então, o que que acontece com a saúde mental? Quando sai a fumacinha, corre para o psiquiatra e para o psicólogo. É, Mas quando a gente fala de prevenção à depressão, ansiedade, outras questões de saúde mental, a gente não pode esperar a fumacinha é sair do isso. escapamento. Eu falo que terapia é o arroz e feijão, é como o personal trainer que hoje todo mundo tem, né? Tá mais do que comprovado, né? A importância da psicoterapia na qualidade de vida do ser humano. Eu brinco que quem faz terapia a longo prazo, né? Quem não faz, você vê, são né? pessoas diferentes. Tudo Muito diferente. diferentes, que tem um autocontrole, uma autogestão dos seus sentimentos, do seu comportamento, lida muito melhor com o estresse, né? Então, isso acho que está mais do que posto, né? Então, o quanto que é importante hoje a psicoterapia para todo mundo e não esperar aparecer alguma questão grave de saúde mental. Como cuidado preventivo mesmo, né, Raquel? E nesse Cuidado sentido, preventivo. Raquel Ju, é interessante, né? Eu estava assistindo a palestra de um profissional chamado Flávio Serapião. Isso foi lá no INSPER, eu fiz um curso lá mês passado, e ele fez uma palestra para gente, direto lá da UPenn, ele fez o doutorado dele em saúde mental na Pensilvânia, na Filadélfia, né, na Universidade da Pensilvânia, e o doutorado dele era de motivar que mais meninas fossem para a área de engenharia, para a área de matemática, para a área do STEAM. E foram tentando diagnosticar por que as mulheres não iam. E acabou entrando na saúde mental dos jovens americanos. Aí ele trouxe uma estatística que 1 a cada 5 americanos, adolescentes, tem elevado grau de depressão ou ansiedade ou estresse. E isso é assustador, porque estamos em 5 aqui no estúdio, um estaria Isso. deprimido. Então Isso mesmo. É alto, né? é muito alto. É muito alto. E aí ele traz esta depressão, essa ansiedade, esse estresse como um dos fatores das meninas não se sentirem capazes de ir para engenharia, para matemática, para áreas. Ela até faz uma engenharia, mas daí ela vai trabalhar numa empresa na área de recursos humanos. Uhum. Ela vai trabalhar na área de menos técnica. Uhum. E isso, como a força de trabalho feminina é muito grande, isso até está gerando problemas porque falta mão de obra qualificada.
Então, assim, se as mulheres fossem para essa área, teria mais gente boa trabalhando. Então, até por um motivo menos nobre, que é a falta de preenchimento das Sim. vagas, querem que as mulheres se sintam melhor, mais Uhum. seguras para ir para essa área. Então, o doutorado dele foi justamente disso. Então, às vezes não é nem o motor queimando, é o que está fazendo com que meninas não se sintam capazes. Então, isso aí é uma ansiedade, é um estresse, é uma insegurança. Quais crenças foram limitando isso, né? São crenças limitantes que É. fazem com que eu não posso ser uma boa arquiteta, um bom engenheiro, uma boa Incrível. economista. Então, as que fazem economia vão para uma área mais de pesquisa e não vão para a área Uhum. matemática. Então, e o governo americano está conseguindo verbas justamente para estimular e colocar nas escolas trabalhos e parcerias com clínicas de psicologia. Para que vamos fazer análise, Excelente. isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras. E aí, eu anotei aqui 3 pontos que vocês colocaram, que eu queria provocar aqui e ver como é que vocês me ajudam a pensar. Porque a gente está trazendo que os jovens, e eu concordo muito com isso, que é a questão de decepcionar os pais. Quando a gente decepciona alguém, é porque ou a gente tem essa percepção, é porque a gente tem uma régua alta, Pronto. essa régua está aqui, e eu não vou conseguir chegar lá, então eu vou decepcionar. Então esse é um elemento. O outro elemento é, eu preciso confiar nele, e para confiar eu preciso me pôr vulnerável. Outro elemento. E o terceiro elemento é o que a gente tem visto, que é notório, que é a falta de resiliência desses jovens para conviver com o estresse. Então, como que um jovem... Aí são esses 3 elementos para mim que ainda não casou perfeito. Como que esse jovem que não tem tanta resiliência consegue ter a percepção de que está decepcionando? É justamente por isso? Ou são conceitos conflitantes? Como é que vocês enxergam isso? Eu acredito que não, são complexos, mas eles são claros, mas são nocivos, né? Tá. Deixa eu explicar. Um jovem, um adolescente, ele reseta muito mais rápido do que a gente adulto. A nossa HD guarda mais. Tá. A gente se magoa em profundidade. A vida dele, como eles dizem, o baile segue. A vida A fila segue, anda. a fila anda. Não quer dizer que isso não ficou numa caixinha de emoção ali dentro, totalmente resolvida. E se em algum momento, em algum estágio da vida dele, dessa adolescência prolongada pode vir à tona, se ele não dialogou e não acomodou isso. Eu percebo isso na escola. Por quê? Tem acontecimentos que foram lá em março, foram lá no Interclasses, que agora eles estão trazendo à tona. Mas eu briguei com meu colega agora, porque lá no Interclasse ele não deixou eu torcer com ele ou jogar com ele. Falou, mas foi lá em junho. A gente está em outubro. Então, veja. Não, mas aí a minha mãe falou porque eu... Então, a resiliência, o que eu entendo de resiliência é quando você acomoda, entende e amadurece. Eles não estão nesse processo ainda, né? Eles estão neste caminho. Entendi. E o papel do adulto, seja ele o educador na escola, seja os pais em casa, é de ajudar a filtrar e a esclarecer, trazer clareza desse processo. É que, às vezes, no nosso afoito de pai, de mãe em casa, colhendo o que ele traz, a gente vai para a defesa. E não para o ressignificar, acomodar e amadurecer. A questão da defesa é muito forte, né, Ju? Ela é. E é um processo bonito de dizer, filho, aconteceu lá, quais são os aprendizados que você teve aqui? E o que você precisa de fazer diferente se acontecer agora, de novo, neste momento? Então, eu acredito que a falsa resiliência é um acúmulo de coisas não resolvidas, que em algum momento vai voltar. Então, Faz O sentido. desenvolvimento das habilidades socioemocionais, perfeito. que você está dizendo, né? Uhum. Isso está totalmente ligado ao modo que o adolescente enfrenta as questões estressoras do dia a dia, né? Então, acho que é tão importante a escola, a família, pensar nesse desenvolvimento das habilidades sociais. Isso está totalmente ligado, né? As pesquisas mostram que os adolescentes que não têm isso tão bem desenvolvido, eles têm muito mais chances de desenvolver ansiedade, depressão, enfim. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Me veio agora uma situação, né, que eu lembrei meu filho há pouco tempo atrás, estava lá em casa, ele veio para uma prova de geometria, enfim, me mandou uma mensagem: "Mãe, esqueci meu estojo. Traz aqui para a escola, eu tenho prova". O que foi meu instinto fazer? Vira aqui. Na hora eu fui lá colocar roupa, meu Deus, esqueceu o estojo. Aí na hora me veio, falei: "Espera, calma". Mandei uma mensagem: "Filho,
tenta resolver aí. Qualquer coisa você me fala, mas tenta resolver. Pede emprestado, né? Eu não quis nem dar soluções. Você Eu disse pra ele queria resolva. essas opções. Faz isso, faz aquilo. Aham. Eu falei, tenta resolver, né? Qualquer coisa você me fala. Não me mandou mais mensagem, fiquei lá eu quieta. Foi na secretaria, não conseguiu, falou com uma amiga, a amiga disse que outra amiga tinha 2, emprestou. Pais que fazem pelos filhos, pensam pelos filhos, resolvem pelos filhos, não oportunizam, não dão experiência para os seus. Isso é uma luta diária nossa aqui no É. colégio. Eu sei. E lá no consultório também. É uma luta diária. Porque Professor, se me permite só Insistia, né? encerrar aqui o dela? esse exemplo que você deu É foi perfeito. perfeito. Raquel, teve diálogo com ele depois em casa? Lógico, porque aí eu aproveitei, né, Então, depois e falei assim: "Filho, fechar o vamos ciclo, lá". né? Isso, eu falei: "Filho, vamos lá. Você esqueceu o estojo, imagina como é que você ficou, como é que você ficou? Nossa, porque fiquei bra". Que acontece? O que você pode fazer para isso não acontecer de novo? Se organizar um dia antes, rever o material, no dia de manhã ver se tá tudo dentro da mochila, já deixa tudo pronto, né. É isso, a gente tem que depois da situação de estresse com os filhos, é super importante retomar mesmo, né. Diminui esse fator de estresse dele da hora, porque ele já tinha a preocupação que era a prova, né? Isso. Às vezes eu percebo que algumas famílias fazem esse processo, mas não tem o diálogo. Ufa, ele resolveu, que bom. Check. Ele seguiu o que eu falei, mas o Esse encerrar o fechamento é diálogo importante. é demais. É demais, assim, esse fechamento para tudo, né? Então aconteceu uma discussão, depois se desculparam, voltaram. O que a gente trouxe de aprendizado para a gente melhorar a nossa relação? Isso para tudo. Isso Perfeito. fortalece, Demais. fortalece É o incrível. enfrentamento É. às situações difíceis do dia a dia, É, né. a gente percebe situações que são. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não dar exemplos que a pessoa vai se identificar, né? Porque isso não nos incomoda, não nos irrita. Na hora a gente lê e fala assim, puxa vida, ela está perdendo a oportunidade, ela ou ele, de crescer. Então, quando às vezes um pai manda um app, porque eu tenho vivido aqui no Planck, o Planck é uma escola jovem, né? A gente só tem 7 anos, e com o fundamental a gente tem 4. Então, há 4 anos atrás, eu percebia que os pais mandavam mensagens um pouco mais irritadiços, do tipo: "Isso é um absurdo, como assim? Meu filho esqueceu o estojo e ninguém emprestou um estojo para ele", porque a outra situação seria ele não ter trazido estojo, ele não ter mandado mensagem para você e, eventualmente, ele não ter conseguido fazer a prova. Um exemplo. E aí ele chega: "Não fiz a prova porque eu não tive estojo". A primeira reação dos pais é brigar com a gente. Então ele foi, não tinha estojo, e ninguém aí nessa escola que se diz humanizada para emprestar um estojo para esse infeliz, para ele fazer a prova. Foi como se a culpa fosse nossa. E hoje eu já percebo que os pais não fazem isso. É muito raro eu ter um pai bravo com a gente por alguma ação que a gente não tem culpa, porque eles podem ficar bravos, Uhum. até não fica certo, né? Mesmo quando a gente está errado, ficar bravo não resolve. Mas hoje eu percebo mais os pais resolvendo por eles. Então, às vezes acontece: "Olha, meu filho esqueceu o estojo, vocês podem emprestar o estojo para ele?" Pra- Podemos, mas ele não pode falar com a gente que ele esqueceu o estojo. Ele não pode vir na sala do professor, ou na sala da Ju, ou na sala de alguém, e falar assim: "Olha, eu esqueci meu transferidor, vocês têm um transferidor para me emprestar?" Como é que a gente vai resolver? Porque eu nem falei para meus pais, porque, nossa, eu que tenho que resolver. Puxa, eu acho que esse é o caminho. É o encorajamento, né, que eu falei lá no começo, foi o que você fez, encorajou ele a resolver e depois retomou isso. Porque eu Perfeito. percebo, às vezes, uma nota que veio errada. Às vezes o pai manda: "Ó, a nota do meu filho veio 6 e o certo seria 6,2". Uhum. Tá bom, mas em que momento e que mensagem será que a gente deu para esse jovem de que ele não pode chegar à professora e pedir a revisão de prova? E que mensagem foi dada que ele não pode chegar na sala da Mona Lisa ou da Márcia e pedir para revisar a prova dele? Às vezes ele nem tem essa dor, ele só comentou em casa, e o pai se veste de defensor, e às vezes ele nem quer que mexa. Ah, é 6,2, mas não faz diferença nenhuma, porque na hora que somar a média lá, vai dar, arredondar, vai falar de terceira casa decimal, tá tudo bem. Ele não tem essa dor, mas o pai fica indignado. E aí o Sim. pai manda mensagem. Antes seria um absurdo, tá errado, isso não tem mais, mas hoje tem. Vocês podem checar a nota do meu filho, por favor? Ah, por favor, não fala com ele que eu pedi. É, muito, isso Por muito. favor, não falem com eles que eu tô mandando essa mensagem, porque afinal de contas não é justo ele ficar com 6, sendo que ele tirou 6,2. Sim. Então eu acho que essas. E aí ele não tá oportunizando de forma alguma nenhum aprendizado para ele. É como se magicamente vira 6,2.
A confiança, né, que o senhor disse lá atrás, né? Então eu acho que e eu tô com fé, Jô, que da mesma forma que antes a gente tinha mensagem mais brava e hoje não tem a mensagem brava, é raríssimo. A mensagem dos pais fazendo pelos meninos, mais 1, 2 anos, a gente vai deixar de ter também. Sim, sim. Eu sou Eu uma tenho pessoa também. otimista por natureza. Porque a gente tem falado muito que esses pequenos conflitos, esses pequenos problemas, que para eles podem ser um problemão, Uhum. são os problemas que dentro da escola está ao alcance dele resolver. E isso vai trazer autonomia. E estrutura uma série de outras coisas importantes, né? E ensinar para o jovem as consequências das coisas. Então, se ele não se organizou, se ele não trouxe, Isso. pode até ser que, poxa, hoje você não vai conseguir fazer sua prova, cara, porque Isso. você não trouxe. E aí? Você tinha que ter Exato. trazido. A gente fala muito com os meninos da terceira série que, olha, separa o seu kit para o Enem, porque o Enem é uma caneta preta, transparente. Não precisa ser Bic, Uhum. né? Mas tem que ser transparente, caneta preta, o seu RG e a sua comprovante de inscrição. Mais nada, não pode levar relógio, não leva celular e deixa ligado, porque se tocar você vai ser desclassificado. E às vezes tem aluno que no dia não tem a caneta Bic. Aí o pai sai correndo desesperado, a gente que vai levar os meninos na prova, a gente leva um monte de caneta Bic no bolso. Kit, né? Porque sabe que vai aparecer um descuidado lá sem a caneta. E se a gente estiver lá, resolve. Se não tiver, onde é que ele vai arranjar uma caneta preta pra fazer? Vai chegar e vai mandar uma mensagem pro INEP falando que é um absurdo meu filho não ter podido fazer a prova sem a É caneta uma preta? construção, né, professor, que vai chegar lá, né? Vai. Vai chegar A lá. gente E conversa não é besteira. com as universidades e as universidades estão vivendo isso com os jovens Olha, e não tinham antes, que é o pai Sim, eu ligar para entendo saber mesmo. por que É. tirou essa nota. Eu queria conversar com o professor para entender por que ele deu essa nota para o meu filho. Eu queria entender por que não deixou meu filho entrar uma vez que ele chegou atrasado. E as universidades falam assim, gente, mas isso não existia. Mas acho que é porque tem uma distorção aí mesmo da compreensão dos pais do que é ser um bom pai, uma boa mãe, né? Eles não fazem isso por mal, eles entendem que isso de fato é ser um bom pai, mas Raquel, sendo que às vezes é um pouco o contrário, né, que é o que eu tô dizendo, é totalmente. conseguir esse afastamento e olha, resolve, Você não né? acha, Raquel, aí você, como especialista, não existe um certo, eu vou usar uma palavra muito forte aqui, quem estiver nos ouvindo me perdoe, um certo sequestro dos jovens com os pais de ou você faz as coisas por mim, ou eu corro o risco de ficar deprimido, ou eu corro o risco de ficar mal. Porque às vezes eu percebo o pai fazendo as coisas pelos filhos, meio que num sequestro, Para que os filhos não se sintam assim, é isso. do tipo assim, Manipulação, você uma certa manipulação. O mesmo Os assim, adolescentes com os pais. do tipo, eu não quero assistir a última aula e eu quero ir embora mais cedo. Tá bom, filho, você vai embora mais cedo, porque se eu contrariar, ele pode começar a desenvolver sintomas. A minha percepção é de que limites claros, regras claras, não coerentes, Isso. não geram nenhum problema. Mas eu queria que você deixasse um comentário com esses pais que às vezes se sentem um pouquinho reféns dessa chantagem, do tipo, se eu não conseguir isso, ou se eu não obtiver isso, olha que eu posso ficar deprimido. E aí vai ser um problemão para todo mundo. Então não me deixe frustrar. Uhum. Entende? Eu consegui me explicar, Sim, Ju? sim. O que você acha disso, Eu Raquel? acho que de fato, assim, muitos pais não querem ver os filhos frustrados. É muito difícil para os pais suportar a dor do filho, Pronto. né? Muito, muito. Legítimo ou não, é muito É. difícil. É muito difícil. Os pais, o tempo todo, eles querem a felicidade para os filhos. E esse é um grande problema da humanidade, né? Porque esses filhos, quando saírem de casa, né, vão ter chefes, vão ter questões no trabalho, questões no casamento deles, enfim. Então também está posto o nosso grande conflito aqui, né? Esses pais, eles precisam entender de que o adolescente e a criança, eles ainda estão em formação. O adulto da relação é o pai e a mãe. Então, sempre lembrar quem é o adulto aqui, quem é o responsável aqui, quem é o responsável por colocar limite Perfeito. e não ter medo do enfrentamento, né? A criança, o adolescente, precisa, muitas vezes,
de um não, sem grandes argumentos, porque ainda os pais eles entram às vezes, né, tem que ficar justificando, enfim. Um mar de justificativa muito Que não precisa. pastoso, assim, não precisa, Exatamente. acabou. Não precisa. Mas como os pais muitas vezes não conseguem isso, eles entram também em conflito, né. Então, como a gente está falando aqui mais dos adolescentes, é isso, o adolescente ele vai mesmo reivindicar, ele vai contrariar os pais, ele vai tentar ter o espaço dele dentro daquela casa. Mas isso é saudável e é do adolescente, né? Isso, só que os pais muitas vezes entram de É. frente. E aí, se a gente olha de fora, são 2 adolescentes discutindo. Uhum. Eu sempre Perfeito. oriento, assim, isso para qualquer relação, no momento da crise, do conflito, não adianta argumentar. Quando a gente está na emoção, na raiva, né, que isso é muito comum aí com eles, o adulto da relação, os pais, se afastem, acalmem os ânimos e depois retomem de uma forma assertiva, Uhum. coerente, deixando o que é esperado daquele jovem. A doutora Thelma Pantano, que tem falado com a gente com uma certa frequência, que é neurocientista, ela trouxe um exemplo que, quando você falou dessa questão do conflito, me lembrei, vou trazer aqui para todo mundo. Ela relatou uma situação, era mais complexa, mas resumindo, uma filha, adolescente, marcou de sair com a mãe, falou assim: olha, eu vou para a festa e volto às 2 da manhã. Combinado o horário, 2 da manhã, então você volta às 2 da manhã, estava tudo certo, a mãe certa, a filha certa, tudo certo. Deu 2 horas, ela não chegou, 2h30 não chegou, 3 horas não chegou, mandava mensagem, a mãe super nervosa, preocupada, com bem-estar. A menina chegou às 3h30 da manhã em casa. E aí a mãe viu que ela chegou, viu que ela estava bem, começou a brigar com ela naquele horário, 3h30 da manhã. Falou assim: não adianta nada. Qual era a maior dor dela? Será que ela está bem? Ela chegou às 3h30 da manhã, estava bem? Falou assim: tá bom, chega, vai tomar banho, vai dormir, amanhã a gente conversa. Não adianta às 3h30 da manhã, a menina já tensa porque, de certa forma, descumpriu. A mãe, a flor da pele, que é 1h30, ela pensou em todas as tragédias possíveis que Uhum. poderiam ter acontecido com a filha. E discutir o porquê não chegou no horário. Então, naquele horário chegou, você tá bem? Tá bem, tá tudo certo? Tudo certo? Amanhã a gente conversa. Vai dormir, ponto. Porque para a mãe, de certa forma, o principal aconteceu. Ela está em casa e está bem. Isso. Amanhã vamos conversar. Então, é um aprendizado, porque às vezes a gente quer resolver naquele Na momento. hora. Agora você vai me ouvir, Não, senta. não, esse é Né? o problema. Quando que em casa você achou que você podia fazer isso? E aí é aquele estresse absurdo. É. Sendo que a maior preocupação da mãe era: será que ela está bem? Tá, chegou. Uhum. Agora vamos amanhã entender tudo isso. Mas você sabe, professor, a gente vive isso como educadora, né? Eu, como orientadora, vivo isso na escola. E umas semanas atrás, o professor pediu para vir conversar comigo, que estava muito agitada, e chegou, ela falou assim: é que eu estava pedindo muito para ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro, e ele não me deixava, não me deixava. Eu falei: peraí, você já foi ao banheiro? Não. Então vai ao banheiro primeiro, depois você volta aqui, sua necessidade. Ela voltou, ela falou assim: nossa, eu fui, voltei, eu percebi que eu podia esperar mais. Então, às vezes, quer ver só a necessidade da causa e não o fato em si, né? Eu falei para ela: então você entende por que você queria sair para ir ao banheiro? Era uma necessidade fisiológica ou era uma necessidade social? Eu brinco com ele, se é necessidade fisiológica ou social. Social é de passar dando oi para todo mundo. E fisiológico, eu preciso beber água e ir ao banheiro. Falei: você entende que você conseguia entender melhor o seu professor, por que ele não tinha deixado você sair? Porque ele percebeu em você que não era uma necessidade fisiológica? Ela falou assim: eu percebi, mas é que ali estava todo mundo pedindo, e aí era meio que uma competição, eu queria sair primeiro. Eu falei assim: tá, então tem um outro motivador aí para você. É você ganhar das suas amigas porque você conseguiu vir primeiro. Mas isso te custou o quê? Aí ela falou assim: não sei, você não falou com a minha mãe ainda? O preço não sei ainda. Falei: não, custou o quê para você? Hum. Falei pra ela: a exposição, o envergonhamento, você não é uma menina assim, você não é desrespeitosa. Aí fui trazendo elementos pra ela, ela falou assim: eu posso voltar e pedir desculpa pro meu professor? Falei: você pode, se você tiver a clareza do que você fez junto com o seu grupo, porque não é o suficiente para o seu professor. Seu professor tem a clareza do que ele fez, da mediação dele. Você tem a clareza da sua conduta? Então, o que eu trouxe ali para ela? Independente dos papéis adultos que estavam ali, ela precisa entender a necessidade dela e corresponder ao ambiente. E às vezes o adolescente, né, essa mocinha que chegou mais tarde,
Isso é uma conduta esperada e o adulto precisa trazer ali para ela qual é a percepção, medo e aflição dele, né, mediante aos riscos que tem. Em algumas situações para algumas famílias, eu sugiro, não sei se quem está nos acompanhando conhece essa ferramenta, o mapa da empatia. O mapa da empatia, ele é muito feito em empresas, assim, para você ver como você está sentindo, sentir o clima ali da empresa e tudo mais. Mas existe uma atividade que é um mapa da família que você pode fazer com a família. É você se colocar no lugar do outro e ver como ele se sente naquela situação. Então, filha, passou pela sua cabeça quando você atrasou o sentimento que você me causou de te perder, da sua vida estar em risco, de eu não saber aonde te encontrar, de você não me responder. Gente, isso traz uma clareza, uma responsabilidade tão grande que eu duvido, acho muito E pouco traz provável, mudança né? de comportamento. Traz mudança de mudança. Eu mesmo É já. maravilhoso É, isso, eu né? É tenho demais, né? tentado melhorar, porque é um exercício. Mas, por exemplo, às vezes eu levo minha filha na casa de uma amiga, ela fala assim, pai, você me pega 4 da tarde, isso não serve. E aí eu mando mensagem, você me manda mensagem. E aí eu mando mensagem pelo celular e ela não responde, não vê, me ignora. Aí 4h30 ela resolve olhar. Às vezes eu tenho a sensação, na hora que ela entra no carro, fala assim, você não olhou o celular? Por que você não me respondeu? Isso. Eu te mandei várias mensagens. E talvez não seja o momento, porque eu tô irritado de ter sido ignorado Uhum, por 40 minutos parado ali na porta do condomínio. uhum. Sendo que a gente tinha combinado o horário, eu falei, eu vou estar lá. E é Você verdadeiro o sentimento. é verdadeiro. É verdade. Mas não é o melhor momento para resolver aquilo. Uhum. Porque aí eu vou destruir a oportunidade de ter uma boa relação com ela. Isso. Então eu pego e falo assim, filha, em algum momento fazer isso. É. Você percebeu como é que eu me senti? Mas em outro momento vai Perfeito. fazer muito mais significado para ela, né? E o que Isso. nós combinamos, né? Isso. É que a gente vai... O sangue sobe, né? Isso. E isso eu acho que isso é um ponto muito importante. E eu percebo, voltando um pouco ao nosso tema aqui da depressão, que muitas vezes os pais, quando o filho está com um cenário de depressão, o filho vai fazer terapia e falta o pai fazer, que é o que você já colocou. E eu vejo, às vezes, os pais muito desgastados com o cuidar do filho num estado depressivo, porque não Sim. é fácil. Não é fácil. Exige do pai uma energia extra, Sim. né? Se ele já gasta uma energia X para tudo correr bem, na hora que o filho precisa de mais ajuda, ele precisa tirar do infinito ali uma energia a mais. E eu percebo os pais muito cansados. Sim. Então, Raquel, a gente indo aqui para o final da nossa fala, eu queria que você nos desse alguns conselhos de assim, a gente falou como tentar diagnosticar essa depressão, essa ansiedade excessiva, esse estresse. A gente falou muito da questão da escuta, do não julgamento, de termos o equilíbrio divino, de não discutir com a cabeça quente, de trazer sempre no momento mais adequado, de sermos realmente o adulto da relação, Uhum. no sentido de ser quem tem mais juízo ali naquele processo e fazer com que aquela conversa tenha o melhor resultado possível, que é o que a gente deseja. Agora, uma vez que está num quadro depressivo, que conselhos você dá para um pai lidar com isso? E que conselhos você dá para o pai administrar a vida dele com esse cenário? Que é cuidar do filho e cuidar de si. E Sim. cuidar do seu cônjuge e cuidar dos outros filhos. Porque eu já vi situações aqui na escola onde tem 2 irmãos e um precisa de mais atenção e o outro que não está passando pelo processo é completamente abandonado. Porque é como se o A, que está no processo de depressão, ganhasse todas as atenções, porque a gente precisa resgatar, e o B, que não está passando por nada, está, entre aspas, bem, começa a ficar muito abandonado, né? Então, assim, lembrar que tem um monte de gente envolvida nesse processo que a gente precisa dar conta de cuidar de todos. Como é que você orienta? O que você fala com essas famílias, Raquel? Olha, eu acho que quando a gente já está dentro de um quadro, né, clínico de depressão, a família ela pode pensar em algumas questões estratégicas, né? Eu acho que simplificar a rotina às vezes é importante, né? Eu recebo às vezes no consultório lá o adolescente que chega, ele já passou por 4 atividades antes de chegar no meu sofá, né? Então, Isso é você imagina, importante. se tem um desgaste físico e emocional causado pela depressão, ele não dá conta da rotina dele. E a gente precisa acolher e entender que de fato ele não dá conta. É meio contraintuitivo, né? Que assim, eu vou colocar você no esporte que vai te fazer bem. Eu vou colocar você no idioma que você vai aprender outras coisas. E é o contrário. Então, Simplificar. simplificar a rotina,
Poxa, legal. Mas você falou da atividade física. A atividade física é um remédio para depressão. Sim, Isso entra na prevenção, tá. né? Atividade física de preferência, né? Aquela cardia que vai gerar ali a dopamina, endorfina, que vai cansar esse adolescente, né? Que vai liberar ali os hormônios que ele precisa para ter um estado de melhora. Então, já no estado depressivo, se a família conseguir engajar o adolescente em alguma atividade física, também ajuda. Perfeito. Meditação, mindfulness é excelente, já está mais do que comprovado o quanto que isso auxilia na depressão e na Você ansiedade. limpa a agenda, mas Mantém, prioriza a atividade física. Tá. exatamente, Qualidade, né? né, qualidade. Mais qualidade e quantidade. E o principal, né, tá ali presente com a escuta. Eu acho que a gente tem que pensar do que não fazer, né. Eu acho que os pais, às vezes, eles tentam ficar agradando muito nessa situação quando o filho realmente não está bem. E a gente tem quadros, né, que às vezes eu atendo até online, porque ele não consegue sair da cama. Olha só. Os pais ficam desesperados, né, então eles querem agradar a qualquer custo, pensam em viagens, o que que eu posso fazer por esse filho? É o contrário, né, tem que ter uma calma, uma serenidade nesse momento. Entender que com a medicação, com a terapia, com um pouco de atividade física, isso vai passar, não vai durar para sempre. É uma fase difícil que os pais precisam ser orientados e os pais precisam de suporte emocional, tanto quanto os adolescentes. E, se possível, até para os irmãos, quando a gente já tem um quadro mais É, grave. eu percebo muitas vezes os irmãos sendo preteridos, sabe? E às vezes ele é forte, ele é resiliente, ele é resistente, mas você olha para ele e fala assim: "Ah, porque não tem tempo para mim". Sim. Que eu entendo, porque fulano tá precisando mais agora. O tempo que o papai e a mamãe têm é para ele. Filho que E demanda nosso mais. coração parte, né, Sabe o porque que que eu gosto ele muito? ele ele é bonzinho. Eu gosto muito, professor, do filme O Extraordinário. Ah, sim. O livro e o filme. Ele traz vários cenários ali, né? Traz o cenário do bullying, da aceitação e tudo mais, mas traz o cenário da irmã do personagem principal, que é esquecida por conta da condição do extraordinário, né? Do menininho ali. E quando eu estou trabalhando com eles, sobretudo ali na Roda da Vida, eu trago esses personagens para eles. Eu falo, onde você se encaixa? Né. Isso que a Raquel está trazendo, eu gosto muito de pensar na força dos pequenos hábitos. Isso. Não adianta a gente querer mudar tudo porque a gente identificou uma dor, e a dor emocional ela é mais difícil, o processo é mais longo, né, não é um remédio para dor de cabeça que vai passar. Exato. Então, às vezes, a família também tem essa pressa na melhora, E né, às vezes Raquel? melhora e para o remédio. E para, e aí Erro enorme, volta. né? Aí Muito, piora muito. muito. Então, assim, é privilegiar a força dos pequenos hábitos. E a gente sabe, por estudos, que um hábito, uma coisa se torna hábito depois de 60, 66 dias que se torna um hábito. Então, se a família tem o hábito de agradecer, se a família tem o hábito de conversar, dialogar pelo menos uma vez por dia, se a família tem o hábito de descansar uma vez por dia, de contar suas coisas uma vez por semana, que seja, é a força, são forças, são pequenos hábitos que vão trazendo grandeza de algumas coisas disso daí, né? E o processo, ele é um pouco mais lento realmente, ele não é um processo que muda, milagrosamente mesmo, né, então e é difícil, por isso que tem esse desgaste, né, de todos os papéis de quem está envolvido diretamente ali. E aí, professora Andréa, estava pensando, né, na importância da escola, também na identificação desses casos. Eh, eu acho que, né, dentro da possibilidade aí de cada escola, sempre pensar em treinamento para a equipe, para os professores, porque eles muitas vezes são capazes de identificar mudança de Sim. comportamento nos alunos, quando tem uma queda no desempenho escolar, né? Porque a depressão ela tem uma super ligação com Uhum. isso, né? O adolescente ele não consegue se concentrar, memorizar, fazer uma prova de 5 horas é um super sacrifício para esse adolescente deprimido, né? Então, tanto o pediatra quanto professores, às vezes, eles têm aí, né, a capacidade de Sim. identificar, "Mas espera um pouquinho, isso está além da adolescência, tem um sinalzinho aqui, vamos ficar em É. alerta", Isso e que você chamar a colocou, família. Raquel, eu acho que é um dos maiores desafios do colégio. A gente tem esse olhar, a gente tem esse olhar com os professores, mas é o professor ser mais do que um professor que construa a ponte, que É. ter boa relação com o aluno, é o professor que de fato enxerga os alunos.
Porque numa sala com 30, 25, é possível ele olhar, mas isso aí é algo que tem que estar muito motivado dentro dele. Ele Isso. tem que estar muito clareza do seu papel, de olhar para o aluno e falar assim, ele não está bem, ele não está normal, ele não Tipo, ele não costuma tá agir bem há assim. semanas. Ele não costuma agir assim, ele tá diferente, ele tá com outro comportamento, Sim. ele mudou de lugar na sala, e esse é um desafio, porque a escola cada vez mais é um lugar da socialização, né, eu acho que, claro, ensinar matemática, português, história, geografia, Uhum. física, é tudo muito importante, mas cada vez mais a pandemia deixou isso muito claro para a gente. A escola é um lugar de socialização, é um lugar de criar relações sociais, é um Uhum. lugar do coletivo, é o lugar da onde você abre mão, às vezes, daquilo que é importante para você, o que é importante para todos. É o momento onde você se faz ouvir, é o momento que você aprende a ouvir, é onde Isso. você aprende a falar. Uhum. Então a escola tem muito esse papel. E eu acho que a gente está caminhando, é algo que é uma estrela polar para a gente quer alcançar isso, mas é um dos maiores desafios. Sim. Tanto que o professor Humberto, que faz todo o processo de seleção nosso, já tem tempo que ser professor, sabe matemática, gosta de matemática, isso, né? Já tem tempo que isso é tão básico que a gente às vezes nem discute mais. Agora como é que você Assim. se É. relaciona? Como Isso. é que você enxerga o aluno? Como é que você percebe uma pseudo-provocação do aluno? Você enxerga aquilo como um pedido de socorro, um pedido de ajuda ou um Uhum. pedido de provocação? Ou é um momento de afronta? E como é que você vai reagir a isso? E como é que você sai da aula e passa. Hoje aconteceu um caso que a Ju vai saber, que foi até. Eu fico muito feliz com os exemplos positivos que eu consigo construir. Era um jovem de startup, empreendedorismo, uma eletiva que eu trabalho aqui no colégio. E ele sempre chegava atrasado, não era muito dedicado. E aí eu conversei com ele. Falei, moço, o senhor não pode. Aí conversei com a Ju. Falei, Ju, me ajuda, porque ele não tá na melhor versão. E aí tinha uma série de circunstâncias acontecendo. E ele mudou. E ele mudou do. Tá ótimo. E foi até super bem. E hoje eu tava conversando com ele. Falei, o senhor tá de parabéns. Porque o senhor lembra aquela época que o senhor tava mal? Mas não era uma questão de depressão, era uma questão atitudinal mesmo. Sim. Mas eu poderia simplesmente ter ignorado. Isso. Mas o fato de eu perceber que ele chegava atrasado, 10, 15 minutos, que ele não anotava, e eu falei, não pode ser assim. E aí a Ju conversou, chamou os pais vieram, eu falei, não, ele gosta, ele quer. E hoje ele vai apresentar o projeto final dele, da melhor forma que ele conseguiria apresentar. Eu falei, você está de parabéns, porque você melhorou sua atitude. Depois que a gente fez um combinado que É. você mudaria de atitude, você de fato mudou. E eu vi o esforço seu em mudar a atitude. Não foi natural para você. Você se esforçou. E eu quero falar para você que eu reconheço esse seu esforço. Ele ficou tão feliz. E eu acho que é tão legal porque a gente fecha um ciclo, né? É a Porque conquista, né? a gente mostrou para ele Uhum. uma fragilidade, um comportamento, uma atitude que não estava boa. A família e a escola foram parceiros no caminhar com esse jovem. Ele se esforçou, foi ele que lutou ali contra a inércia dele e no final ele deu conta. E agora ele veio apresentar o projeto, mostrar, ó, tá aqui a versão final. Falei, parabéns. E ele ficou super feliz. E eu acho que esse jovem que viveu esse ciclo, ele vai viver outros ciclos semelhantes e vai perceber que ele vai dar conta. E aí eu acho que a gente trabalha em outro aspecto que é a autoestima, né? Um Sim. aluno que se acredita nele, que tem sonhos, que alcança coisas, que quer. Uma vez me falaram que o depressivo não tem sonhos, né? Isso. Ele não projeta Uhum. futuro. Nada tem cor, né? Isso. Então esse moço ele tá sonhando, ele falou: "Não, o ano que vem eu vou fazer outra coisa, o ano que vem eu quero fazer". Fique legal. Então o fato dele estar projetando já o que ele vai fazer o ano que vem, para mim foi uma baita Ótimo. conquista. Uhum. E o que você falou é muito importante e vale para o professor e vale para o pai, vale para o tio, vale para o amigo. Uhum. Veja se ele mudou o comportamento, se ele não está bem. Se ele não estiver bem, pede ajuda. Entre em contato com a escola, entre em contato com os pais, entre em contato com algum psicólogo que conhece, que de Assim, é repente super pode importante que o ajudar. psicólogo do adolescente entre em contato com a Com a escola escola. também. Isso, Fundamental, a gente tem percebido né. que a parceria é quase uma junta médica, né? É. É o Isso. psicólogo com os pais, a orientação, a direção da escola. Tá todo mundo ali querendo o bem-estar daquele Isso. jovem. E só vai dar certo se todo mundo fizer a sua parte. É um Isso. time multidisciplinar que a É, gente chama, é. né? É. Raquel,
Eu queria agradecer muito a sua presença. Ju, obrigado Que por estar aqui com a agradeço. gente. Raquel, obrigado por ter conseguido espaço na sua agenda. Imagina. A gente sempre fica muito lisonjeado quando profissionais, assim, com uma agenda tão apertada, com uma dificuldade de estar aqui, conseguem um espaço para vir compartilhar com a gente, para ajudar os pais a refletirem um pouco sobre as suas práticas. Ninguém é dono da verdade, mas Uhum. a gente está trazendo aqui. Não faça pelo seu filho, não busque agradar demais. Coloque limites, deixe claro os valores da família, deixe claro os valores que vocês querem. Deixe ele viver pequenas frustrações, deixe ele viver as consequências das suas escolhas no dia a dia. Sendo que essas consequências ele vai conseguir administrar, deixe ele viver. Não faça por ele. Eu acho que esse é o maior mensagem que a gente pode deixar aqui. Fora a mais importante, que é escute e não julgue no primeiro momento. Ouça seus filhos, crie uma boa relação de confiança. Permita que ele se coloque vulnerável na sua frente, sem que você deixe tão claro que você está decepcionado com ele, porque esse é o medo dele não se abrir com você. Não é isso? Isso mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse Plunk Talks. Eu sempre saio melhor, então eu agradeço muito vocês. Como pai, como professor, como gestor escolar, eu sempre saio melhor para enfrentar os desafios de lidar com esses jovens, porque hoje não é fácil, né? Não é Hoje fácil. eles são complexos, Intensos. intensos, É intenso. mas a gente escolheu essa profissão, né? A Sim. gente escolheu isso para o nosso dia a dia. Uhum. Esse é o nosso propósito e a gente faz da melhor maneira possível. Então, obrigado por vocês que estão nos assistindo. Compartilhe esse link com alguém que você acha que pode ajudar, que possa colaborar. E deixe aqui seus comentários, deixe aqui suas perguntas e até temas que você gostaria que a gente falasse no Plunk Talks, tá bom? Gente, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.